Era uma vida de trechos e paradas, de lonas estendidas e café forte na madrugada. 25 anos de estrada, de poeira, de asfalto quente e de chuva que lava a alma. Meu nome é Geraldo, mas a turma da rodagem me conhece como G do trecho. Minha casa é a boleia do meu Scania 113, um bruto que já viu mais pôr do sol que muita gente na vida. Cada barulho do motor, cada rangido da suspensão era uma conversa antiga, um segredo sussurrado entre eu e a máquina. Eu conhecia cada curva, cada buraco, cada reta perigosa de Minas ao Nordeste, do Sul ao Centro-Oeste. Já vi de tudo nesse mundão, coisa boa e coisa ruim. Mas o que aconteceu naquela viagem para a Bahia, aquilo marcou meu caminhão e minha alma de um jeito que não se apaga. Era uma semana quente, daquelas que o sol parece grudar na pele e o ar-condicionado do bruto mal dá conta. Eu estava descendo para o sul da Bahia, carregado de adubo, um cheiro forte que me lembrava a vida que brota da terra. A BR-116, a Rio-Bahia, estava uma beleza, sem muito movimento, e eu vinha embalado, pensando na feijoada que minha mulher ia fazer quando eu chegasse em casa. O rádio ligadinho na música sertaneja e a mente voando longe, como sempre acontece quando a gente passa horas e horas no volante. Perto de Jequié, o sol já se punha pintando o céu de laranja e roxo, um espetáculo que só a estrada te dá. Foi aí que vi. Parada no acostamento, bem na entrada de uma estrada vicinal de terra, estava uma Kombi velha, enferrujada, com o capô levantado e uma fumaça saindo do motor. Ao lado dela, uma mulher, sozinha. Ela gesticulava meio desesperada, olhando para trás e para frente, como se esperasse ajuda que não vinha. Minha regra na estrada é clara: nunca deixar um parceiro na mão, e nesse caso nem parceiro nem parceira. Diminuí a marcha, encostei o bruto com cuidado, o motorzão roncando baixo. Abri a janela e a fumaça da Kombi chegou junto com o cheiro de óleo queimado. A mulher se aproximou, os olhos marejados, o rosto sujo de graxa. Moço, pelo amor de Deus, o carro parou e eu não sei o que fazer. Tô sozinha aqui e a noite tá chegando. A voz dela era embargada e dava para ver o desespero estampado na cara. Ela era jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos claros e amarrados num coque frouxo. Calma, moça. Vamos ver o que você tem aí. Sou caminhoneiro, Geraldo. Posso tentar dar uma olhada, mas não sou mecânico, não. Desci do bruto e ela me olhou com um alívio que me fez sentir um pouco melhor. Fui até a Kombi, dei uma olhada no motor. O cheiro de queimado era forte. Ih, moça, parece que ferveu feio aqui. Não sei se vale a pena mexer agora, o motor pode ter travado. Onde você ia? Ela hesitou, olhando para a estrada de terra que se embrenhava no mato. Eu ia para uma fazenda aqui perto, um sítio dos meus tios, mas parece que não vai dar. O olhar dela era evasivo e ela apertava uma bolsinha pequena nas mãos. Percebi um certo nervosismo, algo que ia além do carro quebrado. Uma apreensão, um medo sutil que pairava no ar ao redor dela. Não era só a Kombi estragada, era alguma coisa a mais. Olha, moça, tá escurecendo. Não é bom ficar aqui sozinha. Se quiser, te dou uma carona até o próximo posto ou até a cidade mais próxima. Lá você consegue um mecânico ou um ônibus. Ela pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. Eu agradeço muito, seu Geraldo, mas é que eu não posso aparecer na cidade. Eu preciso ir para essa fazenda. Ela não é muito longe, é uns 5 quilômetros aqui para dentro. 5 quilômetros de estrada de terra, à noite, com uma mulher que parecia estar fugindo de alguma coisa. Meu instinto me dizia para não me meter, mas minha consciência gritava mais alto. Deixar ela ali seria maldade. Uai, moça, 5 quilômetros de terra não é brincadeira para quem não conhece. Mas se você insiste, posso te deixar o mais perto possível. Meu caminhão não entra em qualquer lugar, você sabe, mas posso te dar uma força. Ela me olhou com uma gratidão imensa, os olhos brilhando. Muito obrigada, seu Geraldo. O senhor é um anjo. Meu nome é Ana. Ela pegou a bolsa e uma mochila pequena que estava no banco da Kombi, trancou o veículo e veio comigo para a boleia do caminhão. Enquanto ela subia, percebi que estava com as mãos um pouco arranhadas e sujas de terra, como se tivesse caído ou se esforçado muito antes de eu chegar.
O cheiro de suor misturado com um perfume doce dela preencheu a cabine. Comecei a descer a estrada de terra devagar, sentindo cada solavanco do bruto. A poeira subia, e o silêncio era quebrado apenas pelo ronco do motor e o crepitar dos gravetos sob os pneus. Eu tentei puxar conversa, perguntar mais sobre a fazenda, sobre os tios, mas ela era bem fechada. Respondia com poucas palavras e sempre olhava pelo retrovisor, como se estivesse com medo de ser seguida. "É pra cá, seu Geraldo, mais um pouquinho. Tem uma porteira ali na frente, é só deixar aqui, por favor." Ela apontou para um ponto no meio do nada, onde a estrada se estreitava ainda mais e sumia numa densa mata. O lugar era desolado, escuro, e a porteira velha de madeira bruta parecia abandonada há anos. Nenhum sinal de casa, de luz, de vida, só o som dos grilos e o vento balançando as árvores. Parei o caminhão, o motorista em mim já sentia um nó na garganta. "Tem certeza, Ana? Aqui não tem uma alma viva. Não é perigoso para ser?" Ela abriu a porta, já quase saltando. "Tenho sim, seu Geraldo. É aqui mesmo. Meus tios me esperam. Muito, muito obrigada por tudo. E por favor, esqueça que me viu aqui. Por favor, esqueça." A voz dela era um apelo, quase um sussurro desesperado. Ela desceu do caminhão, sem nem olhar para trás, e correu pela estrada de terra, sumindo na escuridão da mata em poucos segundos. Eu fiquei ali, com o bruto ligado, sentindo um arrepio na espinha. O cheiro dela ainda estava na cabine, e o apelo dela, "esqueça que me viu", martelava na minha cabeça. O que estava acontecendo ali? Eu, Geraldo, o G do trecho, que já tinha visto de tudo, sentia que estava no meio de algo muito maior do que uma simples carona. Liguei o farol alto, mas a escuridão engoliu qualquer sinal dela. Engatei a marcha e voltei para a BR, o coração apertado. A estrada parecia mais longa, a noite mais escura. A cada quilômetro que eu me afastava daquela encruzilhada, a imagem de Ana correndo para dentro do mato voltava à minha mente. Eu não consegui dormir direito aquela noite no posto onde parei para pernoitar. A voz dela me pedindo para esquecer. O nervosismo dela, os arranhões nas mãos. Algo estava errado. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Eu fazia minhas entregas, voltava para casa, mas a imagem de Ana e daquela Kombi velha não saía da minha cabeça. O que tinha acontecido com ela? Será que ela chegou na tal fazenda? Será que estava segura? Eu tentava me convencer de que era só uma carona, que eu não tinha responsabilidade sobre a vida dela. Mas a consciência, essa não me dava trégua. Eu era um homem de estrada, um homem de palavra, e agora eu tinha um segredo. Uma semana depois, meu rádio, que sempre tocava moda sertaneja, passou a dar notícias mais sérias. Em um dos programas de notícias locais, ouvi uma reportagem. Jovem desaparecida na Bahia. Família de Salvador procura por Ana Paula Teixeira. Meu coração deu um salto. Ana Paula, o nome completo. A descrição batia. Cabelos claros, estatura média, vista pela última vez em uma Kombi branca na BR-116, sentido Jequié. Não dizia nada sobre a fazenda, nem sobre o sítio dos tios. A reportagem continuava, com a voz embargada da mãe dela, apelando por notícias. Minhas mãos suaram no volante. Era ela, a mesma Ana que eu tinha deixado na encruzilhada. A mesma Kombi. Eu tinha certeza, o medo me paralisou. O que eu ia fazer? Contar para a polícia que eu a tinha visto? Que eu a tinha deixado no meio do nada? Como explicar aquilo sem que eu me tornasse suspeito? O medo me paralisou. Eu, Geraldo, um caminhoneiro de 25 anos de estrada limpa, agora estava com um segredo que podia acabar com minha vida e minha reputação. A polícia de Salvador, de onde a família de Ana era, abriu um inquérito. Os noticiários falavam sem parar do desaparecimento. Eu ouvia os colegas no rádio amador, nos postos de parada, especulando sobre o que podia ter acontecido com a moça. Ninguém imaginava que o G do trecho sabia de uma parte da história. A culpa me corroía. Eu pensava na família de Ana, na dor que eles deviam estar sentindo. Eu tinha informações que podiam ajudar, mas o medo de ser envolvido, de ser acusado de algo que eu não fiz, era maior. Minha boleia, que antes era meu santuário de paz,
Virou uma jaula. Cada quilômetro rodado era um tormento. Eu olhava para cada carro que passava, cada viatura, com o coração na mão. Será que eles já sabiam? Será que viriam atrás de mim? Decidi voltar lá. A curiosidade e a angústia me puxaram de volta para a encruzilhada. Era madrugada e a lua cheia iluminava a estrada de terra como um farol fantasma. Estacionei o bruto longe, para não chamar atenção. Desci, peguei minha lanterna e comecei a andar. O cheiro de mato e terra molhada era forte. Quando cheguei na porteira, meu sangue gelou. Ela estava aberta, entreaberta para ser mais exato, como se alguém tivesse passado correndo e não tivesse tido tempo de fechar. Iluminei o chão com a lanterna. As marcas de pneu da Kombi de Ana ainda estavam ali, tênues, quase apagadas pela chuva e pelo tempo. Mas tinha outras marcas, pneus de um carro de passeio, maiores, mais largos e que pareciam ter parado ali por um tempo. No meio daquelas marcas, uma coisa chamou minha atenção, um pedaço de tecido. Era pequeno, rasgado e estava meio enterrado na lama seca. Peguei com cuidado. Era um pedaço de blusa, de malha, na cor vermelha, com umas lantejoulas soltas. Não parecia ser roupa de Ana. Andei mais para dentro da picada de terra, uns 100 metros, sentindo a mata mais densa, mais fechada. O coração batia forte. E então vi, no meio do capinzal, um barranco. E lá embaixo, meio escondida pela vegetação, tinha uma espécie de cova rasa. A terra estava revolvida e dava para ver claramente que não era coisa da natureza. Alguém tinha cavado ali e depois tinha tampado de novo, às pressas. Me aproximei. O corpo tremendo. O cheiro era fraco, mas inconfundível. Um cheiro doce, de coisa em decomposição, misturado com terra úmida. O suor escorreu pela minha testa e o estômago revirou. Eu sabia o que aquilo significava. Ana não tinha chegado à fazenda dos tios. Ela nunca chegou, e o que eu tinha visto era um indício de que algo terrível tinha acontecido ali. Aquela blusa vermelha, aquela terra mexida, não era só um desaparecimento, era um homicídio. Peguei o pedaço de tecido vermelho e voltei para o caminhão, a mente girando. Eu tinha as provas, eu tinha visto tudo. Mas o que eu ia fazer? Se eu fosse a polícia com aquilo, seria o primeiro a ser investigado. O cara que deu carona, o último a ver, o cara que achou as provas. Eu era um homem trabalhador, pai de família. Não podia arriscar minha vida por uma moça que mal conhecia, por um segredo que não era meu. Era isso que minha cabeça me dizia, mas meu coração gritava. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A polícia não chegava a lugar nenhum. A família de Ana, desolada, continuava a busca. O noticiário esfriou e o caso dela virou mais um entre tantos desaparecimentos sem solução no Brasil. Mas para mim não. Para mim, o fantasma de Ana me seguia em cada trecho, em cada parada. Eu guardava o pedaço da blusa vermelha e o broche de borboleta. Sim, eu também tinha achado um broche de borboleta naquele local, igual ao da outra história. Mas não contei para vocês antes, porque a gente guarda uns detalhes para a hora certa, né? Numa caixa de metal, escondida no fundo do baú da minha boleia. Cada vez que eu olhava para a caixa, a culpa me apertava o peito. 1 ano depois, a notícia veio como uma facada. O corpo de Ana Paula Teixeira foi encontrado por trabalhadores de uma fazenda vizinha a uns 5 quilômetros da encruzilhada onde a deixei. A polícia confirmou: homicídio. Meu chão sumiu. Não dava mais para fugir. Eu era o último a tê-la visto e eu sabia onde o corpo estava. Eu sabia. A polícia veio atrás de mim de novo. O mesmo delegado, agora com um ar mais sério e olhos fixos. Seu Geraldo, o corpo da moça foi encontrado. O senhor foi a última pessoa a vê-la, de acordo com o relato da família. O senhor tem certeza que não sabe de nada que possa nos ajudar? Meu corpo tremeu, mas mantive a pose. Delegado, já falei para o senhor. Ajudei a moça, deixei ela num lugar que ela pediu e voltei para o meu caminho. Não vi mais nada. Ele me olhou por um longo tempo. Os olhos dele pareciam perfurar minha alma. Ele não me prendeu. Não tinha provas, mas ele sabia. Eu sentia que ele sabia que eu estava escondendo alguma coisa. Minha vida mudou. A estrada, que era minha paixão, virou meu purgatório.
Eu ouvia os colegas na rádio falavam de mim. O G do Trecho, coitado, se envolveu com aquela história da moça sumida. Alguns amigos se afastaram, outros me olhavam com pena ou com desconfiança. Minha esposa, que sempre me apoiou, começou a me questionar. Geraldo, você está diferente. Tem alguma coisa te atormentando. Me conta, meu filho. Mas eu não podia contar. Não podia arrastar minha família para esse buraco. O caso de Ana nunca foi resolvido. A polícia prendeu um suspeito, um ex-namorado dela, mas as provas não eram conclusivas e ele acabou solto. O assassino continuou à solta e a justiça para Ana nunca chegou. Mas a minha punição, essa eu carregava todos os dias. Eu via o rosto dela nas lonas das carretas, nos galhos das árvores à beira da estrada. Eu sentia o cheiro dela na cabine, aquele perfume doce misturado com o suor e o cheiro de óleo queimado. E a voz dela, aquela voz suave me agradecendo ou me cobrando, eu não sabia. Obrigada, seu Geraldo, obrigada. A cada parada para descansar, quando eu fechava os olhos, eu revivia aquele momento. A Kombi parada, a fumaça, os olhos dela, o pedido desesperado para eu esquecer. O broche de borboleta, o pedaço de blusa vermelha, a terra remexida. Tudo se repetia na minha cabeça como um filme sem fim. Hoje, com meus 50 anos e quase 30 de estrada, eu ainda sou o G do Trecho. Mas o peso do segredo me deixou mais velho do que eu sou. As rugas no meu rosto não são só do sol e do vento, são também da culpa e do arrependimento. Eu me pergunto todo dia, o que teria acontecido se eu tivesse feito diferente? Se eu tivesse levado ela para o posto? Se eu tivesse ido à polícia com o que eu vi naquela madrugada? Será que a vida dela teria sido salva? Será que a família dela teria tido paz? E eu, será que estaria em paz? O que vocês que vivem a estrada fariam no meu lugar? A estrada, que antes era minha confidente, se tornou um espelho da minha própria tortura. Cada trecho me trazia de volta àquela encruzilhada. As noites no caminhão eram longas, preenchidas não mais por canções sertanejas, mas pelo sussurro constante do meu arrependimento. Eu via outros caminhoneiros, rindo nos postos, contando suas histórias de estrada. E eu me sentia um estranho no ninho, carregando um fardo invisível que me separava de todos. O G do Trecho, o homem experiente e confiável, agora era só um caminhoneiro velho e assombrado. Lembro de uma vez, parado em um posto perto de Montes Claros, um moleque, recém-formado na autoescola e com o caminhão 0 quilômetro, veio me pedir conselho. Seu Geraldo, o senhor que tem rodagem, me diz, qual é o segredo para não se meter em encrenca nessa vida de estrada? Eu olhei para ele, para o brilho nos olhos de quem está começando, e a única coisa que me veio à cabeça foi a imagem de Ana. Eu queria dizer a ele, o segredo, meu filho, é nunca ter medo de fazer o certo, mesmo que o certo te coloque em risco. Mas as palavras não saíram. Só consegui dar um sorriso amargo e dizer, fique esperto, meu jovem, a estrada ensina mais que qualquer livro. O tempo passou, mas a ferida não cicatrizou. A cada notícia de desaparecimento que eu ouvia no rádio, meu corpo gelava. Será que tinha mais gente por aí com segredos parecidos com o meu? Será que eu era o único covarde? Minha esposa, Dona Fia, uma mulher de fé e fibra, percebia minha agonia. Geraldo, você está doente por dentro. Essa angústia vai te consumir. Confessa para mim o que está te tirando o sono. Eu balançava a cabeça, evitando os olhos dela, e dizia que era o cansaço, a idade chegando. Mas ela sabia. O amor de anos não se engana com desculpas esfarrapadas. O broche de borboleta e o pedaço da blusa vermelha continuavam lá, na caixa de metal, escondidos. Eu nunca mais toquei neles, mas a presença deles no baú da boleia era constante, um lembrete físico do meu pecado. Às vezes, me pegava pensando em jogar tudo fora, em queimar, em enterrar em algum lugar que ninguém jamais achasse. Mas uma parte de mim sabia que não adiantaria. O que estava na minha consciência, ninguém podia apagar. Anos se arrastaram, e a vida na estrada se tornou um monótono ir e vir. Aposentar era um pensamento constante, um alívio sonhado. Poderia finalmente parar de rodar, parar de fugir e talvez, só talvez, encontrar um pouco de paz.
Mas mesmo na roça, longe do ronco do motor, eu sabia que a sombra de Ana me seguiria. Não importa onde eu fosse, o G do trecho sempre seria o homem que calou, o homem que escondeu, o homem que viveu com a culpa. E essa é a minha história, meu amigo. A história de um caminhoneiro que viu mais do que devia e que se calou por medo. A estrada me deu muito, me ensinou muito, mas também me tirou algo que nunca vou recuperar: a paz de espírito.